Oi, gente! Hoje eu tô muito feliz porque a gente tá em Vevey, que é uma cidade aqui do ladinho de Montreux, na Suíça, onde o Chaplin veio morar depois que ele foi exilado dos Estados Unidos. Depois do filme O Ditador, começaram a achar que com certeza ele era comunista e ele teve que fugir dos Estados Unidos. O FBI tava caindo em cima dele e ele veio morar aqui. E cara, pela vista você entende por que ele escolheu aqui pra morar. Ele era mais baixo que eu. Gente, é muito perfeito. Aqui era a sala de jantar da família e os filhos do Chaplin falavam francês, né, como primeira língua, porque eles moravam aqui em Vevey. Mas na hora da janta, que era sempre pontualmente às 6h45 da tarde, ele obrigava todo mundo a falar inglês, porque ele não falava um puto de francês. E era a única hora que ele falava, não, vamos falar inglês nessa casa. Esse cantinho ali do piano tá mostrando o lado músico do Chaplin, porque ele compunha muita música, ele tocava vários instrumentos, ele tocava violino, violoncelo, piano, e ele compôs mais de 250 músicas, inclusive o Oscar que ele ganhou foi por melhor trilha sonora de composição original dele. Então ele mostra um pouquinho desse lado dele. Quando ele tinha 16 anos, o primeiro dinheiro que ele conseguiu juntar com o trabalho dele, ele comprou esse violino aqui, que foi o primeiro instrumento dele. Aqui mostra toda a árvore genealógica que veio aí da família Chaplin. Então ele tá aqui, ele casou com 4 mulheres ao longo da vida toda. Então aqui é a primeira, a segunda e a terceira ele não teve filhos, né? E a Una, que foi a última esposa dele, porque eles moraram aqui. E aqui então ele teve 11 filhos ao todo. E não sei se vocês lembram, mas a Una Chaplin, que fez Game of Thrones, ela fez a Thalissa de Game of Thrones e ela é atriz, ela é neta dele. O Chaplin era um senhor, né? Então ele já estava com seus 60 e poucos anos quando a esposa dele já estava grávida do 5º filho. E eles tiveram 8 aqui, né? Então é até meio estranho, porque parece que é neto dele, né? Talvez, mas é porque a esposa dele era bem jovem e, pelo visto, dava no couro, velho. Essa parte aqui é legal porque tá falando da época que eles mudaram pra cá, porque em 52 eles foram pra Europa há uns tempos, porque ele tava sendo acusado de ser comunista e tal. E aí a Una, ela renunciou à cidadania americana dela e ela virou britânica, e aí eles vieram morar aqui na Suíça e ele falou que nunca mais queria voltar para os Estados Unidos porque falavam mentiras sobre ele e tal, e aí eles vieram pra cá. Essa partezinha aqui é pra mostrar um pouco dos artistas que ele tinha relação, com ele conversava, que ele era amigo. E aqui tem uma estátua da Sophia Loren, que atuou no último filme dele, A Condessa de Hong Kong. Ela atuou com Marlon Brando e foi o primeiro e único filme colorido do Chaplin, porque ele resistia muito a essas mudanças e ele já estava bem senhorzinho nessa época e depois ele acabou falecendo. E eu acho que ele se arrependeu, porque esse filme foi um flop, viu? Tá passando um trechinho do filme, o primeiro filme que ele fez aqui na Suíça já, que é um filme falando lá dos Estados Unidos, se chama A King in New York. Ele interpreta um ditador bonzinho que escapa de um país e vai lá para os Estados Unidos e ele fica chocado como lá as pessoas são materialistas e se importam com a política, porque ele estava sendo expulso de lá por causa do comunismo, então ele estava só jogando um shade. E essa banheira é uma réplica de uma cena do filme. Essa era a câmera 16mm da Una que eles filmavam o dia a dia deles na casa. Essa exposição mostra o processo de criação de The Freak, o último filme do Chaplin, mas que nunca foi realizado, né, nunca foi filmado.
Ele, depois de 67, com o fracasso da Condessa, ele ficou muito triste, muito mal e começou a trabalhar nesse roteiro. Inclusive, começou a trabalhar com uma filha dele, que tinha 16 anos, a Victoria, que inspirou ele a fazer essa personagem, que seria a primeira personagem feminina principal, assim, do Chaplin, né? E seria uma mulher pássaro que viria, né, imigrante, também aquela coisa que chega de fora e vai conhecendo o mundo e tal. E ficava essa coisa no roteiro, se ela era um anjo, se ela era um freak, né, uma coisa estranha. E esse filme acabou nunca sendo feito, principalmente porque a Una, que era a esposa dele, achava que ele estava muito velhinho, e em cartas ela escreveu que esse filme mataria ele. Eu imagino que por causa do perfeccionismo do Chaplin, né, ele era muito sério, muito duro com as coisas que ele fazia, então ela preferiu que ele não filmasse, porque senão ia ser o fim dele, né, ele já estava bem velhinho. Ele morreu aos 88 anos, sem nunca ter filmado esse filme, mas aqui tem um monte dos roteiros, o material, as asas, as coisinhas que ele estava planejando aí pro filme. E mesmo depois da Una ter cortado o filme de ter sido feito, ele continuou trabalhando no roteiro e criando coisas, acho que para se manter ativo, né? Mesmo estando na Suíça, o Chaplin nunca parou de trabalhar, né? Inclusive uma fala dele que eu amo é: eu preciso aposentar para poder trabalhar. Então aqui nessa biblioteca é onde ele continuou escrevendo composições, roteiros, peças de teatro. Então aqui era o local de trabalho dele. Quando eu morava aqui, o Chaplin escreveu a autobiografia dele, né? E aqui tem algumas cópias, ele gostava muito de anotar em qualquer lugar. Ele era muito perfeccionista, como eu falo lá nos meus vídeos antigos. Vou deixar na descrição. Mas ele ficava alterando toda hora, então ele ficava com o livro pronto, daí ele não, ele mudava um negócio, Inclusive a versão impressa, vocês podem ver aqui que ele mudou depois da versão já ter ido pra gráfica, tudo, ele mudou mais coisa ainda. E eu li essa biografia, eu gosto muito, foi ali que eu soube mais da história dele, né? Então fiquei super feliz de ver que ele escreveu aqui. Esse aqui é um prêmio que o Sindicato dos Roteiristas deu pra ele em 72. Ou seja, ele estaria de greve agora. Olha um livro brasileiro aqui, do Walter da Silveira. Imagem e roteiro de Charles Chaplin. Eles fizeram um memorial da parte da mídia, da imprensa, porque quando os filmes do Chaplin bombavam lá no começo, a mídia amava ele, né? Os jornais falavam bem, faziam críticas dos filmes dele, todo mundo ia assistir, era o auge. Só que depois que ele fez O Ditador e ele falava coisas antinazismo, né? Que, enfim, ele foi muito considerado comunista, e aí os jornais caíam em cima dele, então era essa coisa meio amor e ódio com ele, sabe? Então, até por isso, acho que era importante ter essa sala aqui que demonstre isso. Estamos entrando no estúdio do Chaplin e tem exibições a cada tantos minutos, então não fica aberto direto. Eu acho que é porque vai passar um filminho e daí a gente vai poder entrar. Eles falaram aqui no áudio que é um filme de 10 minutos sobre a vida dele. O projetor levantou quando acabou o filme e abriu a exposição. O Chaplin começou a fazer os filmes dele, os curtas, na rua mesmo, porque era mais barato, não tinha grana para estúdio e tal. Só que conforme ele foi evoluindo, ele começou a querer fazer um estúdiozinho. Então ele teve essa ideia de fazer um estúdio que lembrasse uma rua pobre, como a rua que ele veio de Londres. E ele fez, provavelmente, né, isso aqui é uma réplica de algo muito parecido com o que ele fez no fundo de um estúdio. Aqui é uma réplica do sótão que ele morou com a mãe dele, eles eram bem pobres. E eles moraram num lugar muito parecido com esse por alguns anos. Esse aqui é o Fellini, diretor italiano. Essa parte aqui é um pouco sobre as influências do Chaplin. Então, desde o circo, onde ele começou pequenininho, né? Ele cantava nos palcos com a mãe dele. Então aqui mostra um pouco de tudo que influenciava ele.
do Ouro, tem essas cenas da cabana mexendo, tinha uma neve fake rolando, então eles criaram vários jeitos para os efeitos parecerem que aquilo era muito perigoso, né? Que tinha realmente uma tempestade rolando lá fora. Inclusive, em algumas cenas, eles usaram uma casinha de miniatura com nevezinha, sabe? Tudo pequenininho para fazer de longe. Isso aqui é uma grua bem pequenininha, mas a gente fala muito disso até no Clássicos, a gente falou de grua outro dia, que um câmera ficava sentado ali naquela cadeirinha e alguém lá atrás fica, né, andando com o carrinho, colocando ele pra cima ou pra baixo, então ele consegue fazer imagem de cima. Então esse aqui é um exemplo de grua do estúdio do Chaplin. Tem algumas moviolas que são o Premiere das antigas, né? Como eles editavam à mão. Então colocava o filme aqui, colocava aqui, aí você ia assistindo e fazendo todos os cortes, colando as cenas e tudo mais. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado e, gente, se vier a Montreux, tem que vir aqui. É uma experiência, acho que de umas 4 horas, assim, a gente ficou bastante. Tem muita coisa pra ver, esse jardim lindo, é uma energia muito boa, assim. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter conhecido. E é isso, até o próximo vídeo. Agora é a hora que eu vou falir. A lojinha.